título do João Fonseca na temporada 2025. Ele que já havia ganho o Challenger de Canberra no início do ano na Austrália, antes do Australian Open. Também primeiro ATP 250 em Buenos Aires e agora ganhando o Challenger duríssimo de Phoenix, no Arizona. Torneio que acontece exatamente ali naquela semana entre Master 1000 de Indian Wells e Master 1000 de Miami. Os jogadores, aqueles que perdem ali na primeira semana, acabam conseguindo jogar esse torneio. Um torneio ali que eu até comentei durante os jogos na ESPN, um torneio que o diretor merece, acho que todos os aplausos, porque ele conseguiu encontrar uma data para encaixar um torneio duríssimo, de altíssimo nível, trazendo jogadores ali entre os top 100, mas sem precisar pagar nenhum tipo de garantia para trazer esses jogadores, porque eles querem exatamente se manter jogando, se manter na quadra, se manter em atividade para sustentar e segurar o ritmo para jogar a semana seguinte em Miami. Ou seja, parabéns a todos. Mas a ideia aqui desse approach, já que todo mundo voltou a falar de João Fonseca elogiando, exatamente porque ele ganha Phoenix, ou seja, todos aqueles que depois da derrota em Indian Wells criticaram e falaram que problemas existiriam, enfim, muitos ali profetas do apocalipse falando de tudo que aconteceu em Indian Wells, voltaram a falar agora elogiando o João Fonseca pelo que ele fez em Phoenix. Ou seja, a minha ideia aqui, diferente talvez da maioria, de falar das vitórias, do que ele vem fazendo e das conquistas, eu vou falar das derrotas, das 3 derrotas que ele teve em 2025, comentar um pouco sobre a derrota do Sonego no Australian Open, também a derrota aqui no Rio Open para o Miller e a derrota do Draper em Indian Wells, que todo mundo ali, pelo fato de ter sido segundo set 6-0, falou que o mundo iria acabar para João Fonseca e agora, na semana seguinte, ele ganha um Challenger duríssimo em Phoenix. Ou seja, eu vou usar e aproveitar esse approach para falar das derrotas e não dos títulos e das vitórias. Se a gente pegar a sequência que começa lá atrás, no final de 2024, em Jeddah, na Arábia Saudita, o João consegue o título do Next Gen Finals, depois na sequência, já em 2025, joga Challenger de Canberra, também com o título, e aí a primeira derrota, apesar de ter passado o quali, apesar de ter jogado muito bem em Melbourne, ter ganho do Rublev na primeira rodada, ele acaba perdendo para o Sonego na segunda rodada, 5-7 duríssimos, primeiro jogo de 5-7 da carreira do João, e muita gente ali comentando que após uma derrota com o Rublev, seria inadmissível e inaceitável perder para um jogador como o Sonego, que exatamente naquele torneio, naquelas 2 semanas do Australian Open, ele não só ganha do João em 5-7, jogando seguramente um dos melhores jogos da carreira dele, teve o melhor Grand Slam da vida. Não só ganhando do João, mas assegurando a segunda semana de um Grand Slam e assegurando as quartas de final pela primeira vez e tendo ali a melhor semana, as melhores semanas de um Grand Slam na carreira. Ou seja, o João perdeu um jogo duríssimo para um grande jogador que, apesar de não ter um ranking que chamava tanto a atenção das pessoas que teoricamente criticaram, foi um jogo duríssimo onde o João jogou muito bem e acabou sendo derrotado, que é uma coisa normal, natural, mas que todo mundo ali colocou como sendo algo inaceitável e inadmissível. Ou seja, uma derrota totalmente normal, que depois na sequência, como a gente viu, ele vai para jogar Buenos Aires e acaba conquistando o melhor resultado da carreira até então, um título de ATP 250. E na sequência desse primeiro grande título do João jogando um ATP 250 em Buenos Aires, no Saibro, veio a derrota na primeira rodada. E independentemente de todas as circunstâncias que um jogo tem que ser analisado, praticamente toda a torcida brasileira que de alguma forma começou a acompanhar tênis, vem acompanhando tênis, e que bom que tanta gente vem acompanhando o tênis ultimamente, mas começou a apontar o dedo para o João como se aquele resultado fosse inaceitável e inadmissível. Perder para um jogador como o Miller, um jogador como o João que 2, 3 dias antes havia vencido um título de ATP 250. E aí, na sequência, o Miller, depois de ganhar do João, não só da forma como ele ganha, mas com tudo que ele faz na quadra, tem uma sequência perfeita, jogando um tênis de altíssimo nível, chegando à sua primeira final de um ATP 500, onde ele perde para o Sebastian Baez, que conquista ali o bicampeonato. Ou seja, nada mais normal e natural, depois de um título, você não conseguir se readaptar na semana seguinte. Infelizmente, essa semana seguinte é o Rio Open, que seria um torneio muito importante, não só para o João, mas para todos nós, mas um resultado totalmente normal. Como eu falei no approach anterior, o óbvio também precisa ser dito e fica aqui de novo.
o óbvio precisa ser dito. Depois vem o primeiro Master 1000, ele ganha ali um convite, passa a primeira rodada e perde na segunda para o Jack Draper, jogador duríssimo, que muita gente ali criticou a derrota pelo fato do segundo set ter sido 6-0. E aí na sequência o João vai para Phoenix, ganha, conquista o título, mas voltando para Indian Wells, Jack Draper não só vence João Fonseca, mas depois toda uma sequência demonstrando o altíssimo nível que está jogando, como vem jogando, todo mundo já conhece e sabe do quanto o Draper é capaz de jogar dentro de uma quadra, principalmente numa quadra dura, ele sendo canhoto, usando o saque aberto, que ele faz muito bem, entrando, pegando a bola na subida, na frente, atacando, sendo ofensivo. Mas o Jack Draper tem ali, na semana de Indian Wells, as 2 melhores semanas da vida, primeiro título de Master 1000 da carreira, ou seja, mais uma derrota que o João tem nessa temporada, a terceira que ele tem nessa temporada e a terceira que ele tem não só para jogadores de altíssimo nível, mas para jogadores que tiveram a melhor semana da vida. Ou seja, 3 derrotas que só demonstram o nível de tênis que o João vem alcançando, o nível de tênis que ele vem jogando e demonstra que derrotas fazem parte do circuito, derrotas fazem parte da carreira e elas vão acontecer sim e sempre. E que essas pessoas que agora se acostumaram ou estão se acostumando a assistir tênis, que eles entendam que a derrota faz parte do jogo e não só enaltecer e valorizar a vitória, mas também de alguma forma olhar a derrota como algo que faz parte do processo. E é exatamente isso que eu estou tentando aqui nesse approach, ajudar essas pessoas e fazer com que essas pessoas comecem a entender um pouco mais e entender que o óbvio, como eu disse, também precisa ser dito.